João capítulo 20, verso 19 em diante. Chegada, pois, a tarde daquele dia, o primeiro da semana, que para nós é o quê? Qual é o primeiro dia da semana? Segunda-feira? Não, não é segunda não. A gente tem isso na cabeça que é o primeiro dia útil, né? Da semana. Não, mas não é segunda. Para o cristão, o primeiro dia da semana é domingo. Domingo. Por isso que a gente chama domingo o dia do Senhor. É o dia de Jesus. O dia que por nada a gente deixa de vir na igreja. A não ser por força maior. Às vezes por uma força maior, nós somos limitados a tempo, né, a circunstância. Mas fora isso, nosso compromisso é de estar na casa de Deus, né, de estar na presença de Deus. Então, chegada pois a tarde daquele domingo, ou seja, do primeiro dia da semana, cerradas as portas, onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado, chegou quem? Jesus. Dá uma pausa aqui. No capítulo 19, quando Jesus ele está sendo crucificado na cruz, nenhum dos seus discípulos estavam lá. Ô pastora, nenhum. Exceto João. Só o João. Como eu preguei na sexta-feira agora, no capítulo 19, no verso 26, ora, Jesus vendo ali sua mãe, e que o discípulo a quem ele amava estava presente. Era o único. Exceto João, todos os demais discípulos tinham, Tinham o quê? Tinham sumido. Pastora, tinham ido embora. Porque na realidade, aquela fraqueza humana, o medo. Porque na cabeça dos discípulos, se eles tinham prendido a Jesus, lembra que o Pedro tentou impedir isso? Quem lembra? Na hora que ele viu os soldados prendendo Jesus, o que Pedro fez? Pegou o quê? A espada e foi para cima, lembra ou não? Do soldado lá, né, do servo mau, e acabou arrancando a orelha do homem fora, porque ele queria impedir que o seu mestre fosse o quê? Fosse preso. Mal sabia Pedro, né, que ele estava lutando contra o plano de Deus, porque era plano de Deus que Jesus fosse preso, que Jesus fosse crucificado, para se cumprir o plano da salvação. Tanto que Jesus foi ali naquele momento tão difícil para ele, que já não estava sendo fácil, ele pegou a orelha do homem e ainda fez um milagre ali de colar a orelha do homem de volta, né? E deu uma bronca no Pedro também, que era para deixar e o basta. Quer dizer, Pedro, você está querendo impedir o plano do Pai. É necessário, né? Porque Jesus ali poderia ter clamado ao Pai que enviasse legiões de anjos, que o salvaria, mas aquilo era cumprimento da palavra, né? Então você vê que ali, como se diz, o sentimento que já estava tomando conta daqueles discípulos, tanto que logo depois Pedro ali, quando ele vê mesmo que Jesus está sendo preso, ele se afasta, e vai negar Jesus 3 vezes, e aí o galo canta e ele vai se lembrar da palavra de Jesus, e os demais discípulos sumiram, foram embora, como a gente acabou de ler aqui em João, capítulo 20, né, no verso aí 19, no verso 19 diz que eles estavam com medo dos judeus, porque na cabeça deles, se o nosso mestre foi morto, eles vão pegar a gente também e vão o quê? Vão matar a gente. Então, com medo dos judeus, eles se trancaram dentro de uma casa. Está escrito aqui. Cerradas as portas, quer dizer, trancadas as portas onde os discípulos, com medo dos judeus, se tinham ajuntado. E aqui é interessante você ver, porque o Judas já tinha, né, até mesmo aqui, morrido. O Tomé não está aqui. Não, Tomé não está nesse meio aqui.
Aonde ele estava? Meu irmão, você pode ler a Bíblia, você pode vasculhar, ninguém vai achar o Tomé. Pastora, ninguém sabe onde o Tomé estava. Fato é que ele não estava. Fato é que Tomé tinha se escondido em algum lugar por aí que a Bíblia não revela. Eu não quero, sair fora da verdade, mas eu já estudei sobre isso, porque a gente quer onde que o Tomé estava, gente, mas não tem. O Tomé estava escondido. E segundo os estudiosos, ele tinha uma semelhança muito grande com Jesus, fisicamente. Então, eles diziam que o Tomé estava com tanto medo de ser morto, que ele foi o que mais se escondeu. Ninguém achou o Tomé. Ninguém achou, é verdade. Ninguém achou o Tomé. E o que eu estou lhe falando não é nada... Se você for atrás, você vai achar isso que eu estou lhe falando. Mas até então ninguém sabe também afirmar se isso é verdade ou não. Mas fato que é verdade é que ele não estava aqui, estava escondido. Só não me pergunta onde, que eu não sei. Porque a Bíblia não mostra. Quem está entendendo, diga amém. Mas os 10 discípulos estavam com medo, trancados naquela casa. E aí Jesus aparece para eles no final daquela tarde ali, já era tarde, de domingo, e aí a primeira palavra que Jesus traz, e chegou Jesus, e pôs-se no meio, e disse-lhes o quê? Paz seja convosco. Essa foi a primeira palavra que Jesus deu a todos os seus discípulos ali. Qual? Paz seja convosco. Ou seja, recebam a paz. João 16:33, ele fala que eu tenho vos dito isso para que em mim tenhais o quê? Paz. A paz que o mundo procura só tem em Jesus. A paz que o mundo procura, vou repetir, só tem em Jesus. E que paz é essa, pastora? É aquela paz que reina no nosso coração. É aquele estado de quietude, de descanso. E é uma das bênçãos que hoje as pessoas mais precisam receber. Qual? A paz. Porque a gente vive num mundo de inquietude. A gente vive num mundo de ansiedade. A gente vive em um mundo de preocupações. Sim ou não? A gente vive num mundo agitado, onde as pessoas estão aceleradas. Já existe até um diagnóstico aí que os doutores dão aí fora, que é a tal da síndrome do pensamento acelerado. Que são aqueles pensamentos acelerados que a pessoa não consegue aquietar propriamente. Isso desencadeia o quê, pastora? Ansiedade, angústia, tanta coisa ruim. E Jesus fala justamente isso, olha, eu estou dizendo isso a vocês, as minhas palavras são para que vocês tenham paz. Que palavras? Neste mundo tereis aflições, vocês vão passar maus bocados, ou seja, vão passar momentos difíceis, mas ele diz, tende bom ânimo, coragem, meus discípulos. Sejam corajosos e não medrosos, porque eu venci o mundo. E aí, depois que tudo está cumprido, Jesus ressuscita e quando ele chega no meio dos seus discípulos, ele solta a primeira palavra, paz, paz seja convosco. Para um coração cheio de medo, nada melhor do que a paz. Então recebe a paz que Jesus veio te dar.
Se o seu coração está tomado pelo medo, pela ansiedade, pela inquietação, pela agitação desse mundo aí fora, recebe a paz que Jesus veio te dar. Você pode dizer isso? Então diga: Senhor Jesus, eu recebo a paz que somente o Senhor pode me dar. Amém? Ninguém mais, só Ele. Só Ele pode nos dar essa paz. Vamos adiante. E dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e o lado, que tinha sido furado com a lança. De sorte que os discípulos, o que, igreja? Se alegraram vendo o Senhor. Diga aleluias. Tristeza, ausência de Jesus. Alegria, presença de Jesus. Eu vou repetir. Tristeza, ausência de Jesus. Alegria, presença de Jesus. Por que eles estavam tomados pelo medo? Tristes. Tristes. Porque eles não tinham visto ainda o Senhor. Mas na hora que Jesus apareceu, e eles puderam ali compreender que Ele havia ressuscitado, o coração dos discípulos foi tomado pela alegria novamente. Tanto que a Bíblia relata que eles se alegraram vendo o Senhor. Hoje, aonde eu e você vemos o Senhor? Aqui. Aonde? Aqui. Na Bíblia, pastora? Na sua palavra. A letra mata, mas o Espírito vivifica. Então a revelação da palavra é ela que me traz alegria. Salomão já não escreveu em Provérbios que sem profecia, não havendo profecia, o povo se corrompe, o povo se perde. Isso é para mim individualmente e para você individualmente também. Porque a gente pensa às vezes só assim, uma igreja que não tem a revelação, que não tem a profecia, o povo acaba se corrompendo. É fato. Agora, você pode trazer para o pessoal também, se eu não tiver a profecia, se eu não tiver a revelação da palavra, eu estou vulnerável a me corromper. É o que a Bíblia diz, se corrompe mesmo, se perde. Porque a tentação chega e a pessoa não tem a palavra revelada para resistir ao mal. E ela acaba caindo, se corrompendo. Mas o que guarda a lei, a palavra de Deus, esse é bem, vamos lá, esse é bem, vamos lá? Esse é bem-aventurado, diga glória a Deus. Amém, igreja? Esse é feliz. Quem guarda a lei, quem tem a revelação da palavra, esse vai ser feliz. E uma pessoa feliz é uma pessoa alegre. Quem concorda aqui, diga amém? Realizada, satisfeita. E isso é só para quem guarda a lei, para quem guarda a palavra de Deus. Volta aí em João, versículo 20, diz aí, de sorte que os discípulos se alegraram vendo o quê? O Senhor. Então diga, Senhor Jesus, revela-te a mim. A gente precisa da revelação de Jesus todo dia. Todo dia eu quero ver o Senhor. Todo dia eu quero a revelação da palavra do Senhor. Por quê? Porque só a sua presença, Jesus, só a tua palavra me alegra, me conforta, me fortalece. Diga amém? E aí diz mais, e disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco. Quando Deus fala duas vezes a mesma coisa, é porque Ele tem pressa. Que você atenda aquilo que Ele está dizendo a você. Recebe a paz, hein? Segunda vez. E aí diz aonde mais? Assim como o Pai me enviou,
também eu agora vos envio a vós. O que ele está dizendo, discípulos? O que eu vim fazer aqui na terra como homem já está concluído. A obra está terminada no sentido de Jesus como homem aqui na terra, ou seja, está consumado, está concluído. O que isso significa? Ele está dizendo agora é a vez de vocês. Não entendi. Assim como um dia o Pai me enviou aqui a vós, agora sou eu que estou enviando vocês a este mundo. Agora é a hora de vocês darem continuidade a essa obra. Por isso que o livro de Atos é o único livro da Bíblia que até hoje não teve fim. Ele continua sendo escrito. É o único livro da Bíblia. Todos os outros livros da Bíblia têm o começo, têm o meio, têm o fim. O Atos não. Atos dos Apóstolos, mas também conhecido como Atos do Espírito Santo. Porque foi desde a descida do Espírito Santo, o cumprimento da promessa, que os discípulos, que agora se tornam os apóstolos, saem a pregar o Evangelho a toda a criatura, como Jesus deu a missão a eles. Eu já mostro para vocês. E agora, esses discípulos que já não estão mais aqui, somos nós, a igreja, que estamos dando continuidade a essa obra. Então, o que isso significa? Que você é um enviado. Não, pastora, você é enviado. Vamos ler de novo. E que o Espírito Santo lhe mostre aqui o que ele precisa lhe mostrar. Ele diz aqui, vamos lá, verso 21. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, que a paz seja convosco. Sejam tomados pela paz de Deus. Tenha medo não. Mas agora ele diz, assim como o Pai me enviou. Ele era o verbo lá no céu, mas o verbo, como está lá em João, se fez carne e veio aqui nesse mundo e habitou entre nós. Então, assim como um pai um dia pegou Jesus lá do céu e disse, vai lá cumprir a missão que eu estou lhe dando, agora Jesus está dizendo, também eu vos envio a vós. E aí, você vai correr do plano dele para a sua vida? Então diga assim, eu sou enviado de Deus. As irmãs digam enviadas, né? Eu sou uma enviada de Deus. E você é um enviado, uma enviada de Deus. Para quê, pastora? Para dar continuidade, o que, igreja? A obra de Deus nessa terra. Como, pastora? Através do Espírito Santo. Jesus sabia que ele estava falando com homens, com seres humanos imperfeitos. Por isso, em Atos 1:8, ele disse, vocês vão receber o Espírito Santo e ele vai dar a vocês o poder, a virtude do Espírito, para que vocês sejam minhas testemunhas, para que vocês falem de mim. Tanto, ele diz, em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra. Alcançou o Brasil também. Glória a Deus. Que não foi só Jerusalém, Judeia e Samaria, até os confins da terra. Estamos nós aqui. Quem entende que eu estou pregando? Então, como que eu vou ser enviado? Como, pastor? O Espírito Santo é ele que te dá a virtude. Por isso que tem crente que não acredita no batismo com o Espírito Santo, nem língua ora. Pastora, mas ele acredita no Espírito Santo, não vai entrar. Agora, a Igreja da Graça é um ministério que acredita no batismo
com o Espírito Santo, na qual a evidência é o falar em outras línguas. Nós somos uma igreja que cremos no batismo com o Espírito Santo. Quem está entendendo, diga amém. E ainda vou além, vamos lá. O que diz mais aí? E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes, o quê? Recebei o Espírito Santo. É lindo demais. Ele diz, eu estou enviando vocês. Mas Jesus sabia, sozinhos vocês não vão conseguir fazer nada. Então Jesus vai e assopra sobre os seus discípulos o Espírito Santo. Mas o cumprimento dessa promessa se dá em Atos. Mas a partir dali o Espírito Santo já estava ali, né, sobre eles. Aqueles a quem vocês perdoardes os pecados, lhes serão o quê? Mas a quem os retiverdes o quê? Lhes são retidos. E para a gente complementar um pouquinho mais sobre isso, volta em Mateus 28. Aí a gente volta em João e encerra. João, deixa um pouquinho ele aí, vai em Mateus. Está aqui completinho, Mateus. Falou aqui direitinho aqui. Glória a Deus. E chegando-se Jesus, 18, né? E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Quem tem poder? Jesus. Ele tem todo o poder no céu e na terra. Amém? Então você não tem um Deus fraco, você tem um Deus forte. Um Deus que tem todo o poder. Amém? 19. Portanto, fica sentado no banco da sua igreja, até eu voltar. Foi isso? Foi isso, igreja? Portanto, fiquem presos nas 4 paredes da igreja que vocês congregam. É isso? Não. Mas tem muitos que estão assim, presos nas 4 paredes, sentados no banco da igreja. Jesus mandou a gente ir. E para onde, pastora? Ensinai todas as nações. Aonde eu estou? Em Goiânia, então é aqui que eu vou ensinar. É aqui que eu vou falar de Jesus. É aqui que eu vou pregar Jesus. É aqui que eu vou testemunhar Jesus. Por onde eu começo? Pela sua família? A Bíblia dá a resposta para tudo. Lembra o endemoniado de Gadá? Quando ele foi liberto? Que ele estava bonitinho lá depois que ele foi liberto, sentadinho, vestido, em perfeito juízo, a Bíblia diz. Como Jesus tinha ido lá para fazer essa obra de libertação, Jesus estava entrando de novo no barco dele com os discípulos para irem embora para outras cidades, para continuar anunciando o reino de Deus. Mas na hora que Jesus está indo embora, ali em Marcos capítulo 5, quem quer pular dentro do barco? Nunca leu lá não? Quem quer ir embora com Jesus? A gratidão, irmão, o amor que ele pegou por Jesus era tão grande que aonde Jesus fosse ele queria ir atrás. E ele quis ir com Jesus. Ele quis ir, Marcos capítulo 5. Deixa eu pegar aqui para você ali. O irmão está meio. Também eu ponho o irmão no fogo, né? Pastor, eu não sou uma enciclopédia bíblica.
Marcos 5. Olha que está bem pertinho aqui, né? Tá umas folhinhas para frente aí. Você vai ter que passar o esboço antes para ele. Muita coisa eu prego por inspiração. Eu tenho o esboço do que eu vou pregar, mas tem coisa que eu anoto aqui que eu nem falo. Porque quem dirige o culto é Deus, diga amém. Tem pastor que segue direitinho o esboço dele, mas tem pastora, né, que é usado de outra forma. Onde que está aí? Versículo 18, 5:18. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado que o deixasse o quê? Está com ele. Sabe o que ele está pedindo? Jesus, deixa eu ir com o Senhor. Ele está rogando. Ele está suplicando, deixa eu ir. Eu quero ir. Quem já foi pequeno aqui, seu pai saía para trabalhar, menino grudo na perna. Ai, você nunca fez isso, não? Você nunca chorou quando você viu seu pai sair para trabalhar? Você nunca chorou quando você viu sua mãe saindo para trabalhar? Não? Não? Como que é aqui no Goiás? Uai, seu pai não sai para trabalhar na roça? Ou em algum lugar onde ele trabalhava? Você não queria às vezes ir atrás? E não podia ir. Aí ficar chorando dentro de casa, mãe segurando, você, né, se acalmar, porque você queria ir. Por que eu estou falando isso? Você já sentiu vontade de ir com alguém que você ama e você foi impedido disso? Quem está entendendo? Foi o que esse homem sentiu, ele queria muito ir. Mas Jesus falou assim para ele, verso 19. Jesus, porém, não lhe permitiu. Isso aqui ensina eu e você que nem sempre Jesus vai dizer sim para aquilo que a gente quer. E aí, você está preparada para receber o não de Deus? Fala para esse irmão aí, até para ele ficar acordado. Diga, você está preparado para receber o não de Deus? Porque o não de Deus dói. Por quê? Mas é para o nosso bem. Sempre vai ser para o nosso bem. Mas Jesus falou, não, você não vai comigo não. Mas disse para ele, você vai para a tua casa, vai para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como Ele teve misericórdia de ti. E ele obedeceu, coisa bonita, ide. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis, que é o conjunto de 10 cidades. Quão grandes coisas Jesus lhe fizera, e os da casa e os de Decápolis se maravilhavam. Ele começou pregando em casa, depois saiu para pregar nas 10 cidades, em Decápolis. E isso vai reverberar lá em Atos, mas deixa para um outro dia. Pastor, assim, ele começou a evangelizar naquela região ali, e foi ganhando almas para Jesus. Esse começou o id, e começou pela casa dele. Prega, e sai pregando onde Jesus mandar você ir. Mas como eu vou saber onde que Jesus quer que eu vá? Ora, pede direção. Salmo 32:8 diz que Ele vai nos instruir, nos ensinar o caminho que a gente deve seguir. Ele diz, eu vou te guiar com os meus olhos. Vou dizer, por aqui, por ali. Ele mesmo, o próprio Deus vai dizer para a gente, por aqui, por ali. Vai ali, no parque ali, cheio de criança, tia Kênia. Vai lá falar de mim para aqueles pequeninos. Que tem desenho aí, ensinando as crianças até fazer voodoo.
Que isso, pastora? Sim. Tem pai que não está nem atentando para isso. E não é que a gente demoniza tudo, não. É porque a Bíblia manda a gente reter o que é bom. Tem coisa que é boa, mas tem coisa que você está vendo. Isso aqui não é de Deus, não. Isso aqui é do próprio Satanás. Na minha casa isso não vai entrar. Na vida dos meus filhos, não. Quem está entendendo, diga amém. É o pai e a mãe. Enquanto a gente fica perdendo tempo com questões que roubam a nossa atenção, o diabo está lá trabalhando para matar, para roubar, para destruir. E não está brincando de ser diabo, não. Deus vai instruir aonde você deve ir. Ô pastor, eu me sinto às vezes perdido, eu tenho medo, pastora. Mas a Bíblia diz que o Espírito que Deus nos dá, foi Paulo falando para o jovem pregador Timóteo. Ele sabia que Timóteo ia se sentir intimidado diante dos desafios que ele ia passar pela frente. E Paulo fala para ele ali em Timóteo 1,7 o quê? Ô Timóteo, o Espírito que você recebeu de Deus, o que habita em nós, não é espírito de medo, não é espírito covarde, não é espírito de timidez, mas sim do quê? De fortaleza, de força, diga glória a Deus, de intrepidez, de ousadia, de amor e de domínio próprio, de moderação. Quem entende o que eu estou pregando? Então, até o mais tímido pode dizer, na força do Espírito Santo, eu vou falar o que Jesus está mandando. Você acha que a obra da cruz do Calvário, meu irmão, minha irmã, só foi Jesus morrendo lá e não? Jesus, assim que ressuscita, já comissiona os seus discípulos. Ei, da minha parte está consumado aqui na terra, e não para não, agora é vocês que vão dar continuidade à obra do meu Pai aqui na terra. Não é para ficar parado não, ide, e o que mais? Ensinai todas as nações, batizem eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensine eles a guardar todas as coisas que vos tenho mandado, e, para terminar, eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Maranata. Amém, igreja? Prometeu, não vou te deixar sozinho, sozinha. Estou contigo até o fim. Ou até a volta dele, ou até ele nos chamar. Mas sozinho, sozinha, você não vai ficar. Volta lá em João para a gente encerrar. João 20. Ide. Mas pastora, o meu irmão tem um monte de material aqui. Se quiser, você pede depois aí para o pastor Luiz, folheto de evangelismo, endereço da igreja, material para você poder sair, que são já ofertados para poder sair na rua e você alcançar almas. Mas o melhor que você tem, é aqui, E hoje você carrega aí, está no seu celular. Você pode, vem cá. Deixa eu te mostrar um negócio aqui, No próprio celular você mostra a Bíblia para a pessoa também. Vou usar essa ferramentinha aí para o bem. Diga amém? Para pregar Jesus. Usar suas redes sociais para falar de Jesus. Porque tem país por aí que não pode nem fazer isso, sabia disso? Fico pensando, meu Deus, que privilégio. Todo dia eu posso postar um versículo da Bíblia na minha rede social. Mas tem país que nem a Bíblia eles podem ter. O aplicativo da Bíblia é proibido lá
no celular daquelas pessoas. Então, você louve a Deus. Quem entendeu, diga amém. Você pode usar o status do seu celular para deixar uma mensagem de Jesus. Aí o curioso, a curiosa, vou ver aqui o que ela está fazendo. Vai ver que você está o quê? Falando de Jesus. Falando de Cristo. Foi lá tomar café nesse lugar. Quem está entendendo, diga amém. Então os curiosos querem saber, né? O que o outro está fazendo, né? Sim ou não? Foi lá na fazenda. Foi lá no aniversário. Aí você já põe a palavra de Deus lá. Quem entendeu, diga amém. Tem que ter sabedoria de Deus. Amém, igreja? Coloca lá um convite, assista o show da fé, todo dia, lá na Band. Quem entendeu, diga amém. O missionário uma vez ensinou a gente que, às vezes liga, aí fala, Igreja da Graça. Bom dia, boa tarde, boa noite. E a igreja? Eu liguei errado. Não, senhora, a senhora não ligou errado. Só um momentinho, só um minutinho da sua atenção. Aí você já prega, você já convida. Quem está entendendo, diga amém. Glória a Deus. Disse-lhes, pois, Jesus outra vez, paz seja convosco, né? Já lemos isso aqui. Vamos para o verso 24. Ora, Tomé, um dos 12, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus a primeira vez. E disseram-lhe, pois, os outros discípulos, Tomé, vimos o Senhor, com toda aquela alegria, com toda aquela convicção. Mas ele disse-lhes, tem gente assim, viu? Mas você continua pregando, não desanima não. Se eu não ver o sinal dos cravos em suas mãos, e não colocar o meu dedo lá no lugar dos cravos, e não colocar a minha mão no seu lado, onde foi colocada a lança, que saiu água e sangue, de maneira nenhuma o crerei. Já aprende aqui que quando você sair para falar de Jesus, até hoje, dão risada de uma irmã em Cristo, nossa amada de Jesus, porque ela teve a experiência com Jesus lá na Goiabeira. Não foi isso? Nunca ouviram falar, não? Na Goiabeira, não foi? Ela não teve uma experiência? Até hoje a mídia aí zomba, escarnece. Mas foi a experiência dela com Deus. Não estou dizendo que é regra, quem está entendendo? E muitos não vão acreditar. Quando você falar, mas eu vi, tinha uma pessoa lá na igreja que ela estava com câncer, já desenganada, mas ela foi curada. Tem gente que não vai acreditar. Tem gente que não vai acreditar. Você viu? Não, eu sou esse milagre. Você? Mas como você está aí, toda saudável? Por isso que às vezes é bom ter, as fotos assim, só para você usar, para mostrar para os incrédulos. E testemunhar a obra que Jesus fez na sua vida. Aquele antes e depois mesmo. A pessoa lá endemoniada, no vício, e hoje toda... totalmente transformada, cheia do Espírito Santo. Vimos o Senhor, os discípulos disseram para Tomé, ele falou, se eu não botar o dedo, eu não creio. A gente está falando de discípulo. Imagina incrédulo. Vamos lá. 8 dias depois, estava outra vez os seus discípulos dentro, agora com eles Tomé. Ele apareceu, e ficou junto, mesmo não crendo, ficou junto. Que coisa, né?
E Jesus mostrando que às vezes nem todo mundo que está junto está crendo. Chegou Jesus estando as portas fechadas e apresentou-se no meio deles. Porta fechada não segura o nosso Jesus. Apresentou-se e disse mais uma vez, parece que voltou a fita, né? Não, é Deus dando uma oportunidade para Tomé. Por amor a um, né? Porque os outros já estavam crendo. Os outros já tinham visto, já tinham se alegrado, já tinham recebido a comissão, né, de ir falar de Jesus. Quem está entendendo, diga amém. De continuar a obra de Deus aqui na terra. Ele já tinha entendido. Mas agora Jesus está dando a chance para aquele que não estava crendo. A misericórdia de Deus é muito grande. Jesus monta ali o cenário exatamente da mesma forma para que aquele incrédulo passe a crer. Ele chega de novo, as portas trancadas, nenhuma delas são abertas. Jesus passa, se apresenta no meio e mais uma vez diz: paz seja convosco. E aí Jesus, olha lá no 27, eu imagino o Tomé, né? Vendo aquela cena. Que Jesus nos surpreenda, diga amém. Jesus olhou para Tomé e falou assim: vem cá, põe o dedo aqui, vê as minhas mãos, vem cá Tomé, chega a mão aqui, você falou que também queria colocar, né, a tua mão aqui do lado, vem cá, vem ver onde eles furaram com a lança. E não sejas incrédulo, mas crente. Não seja incrédulo, seja crente. Não seja aquela pessoa que não acredita, mas creia. Diga amém. E Tomé respondeu e disse-lhe: Senhor meu e Deus meu. Aí ele acreditou, porque viu. E aí Jesus nos ensina: porque você me viu, Tomé, você creste? Bem-aventurado, bem-aventurados que não viram e creram. Já cheguei a ouvir absurdo de pessoas falando: como que vocês podem acreditar que um dia Jesus morreu na cruz? Nem sabe se isso é verdade mesmo. Você nem lá estava para saber se isso é verdade. Aí eu já dou essa palavra aqui. Meu Jesus me ensinou que bem-aventurado é os que não viram, mas conseguem crer. Eu não estava lá, mas por convencimento do Espírito Santo, que me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, eu creio. E levo essa mensagem da cruz, que é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Amém, igreja? E Jesus operou também, ali na presença dos seus discípulos, muitos outros sinais que não estão escritos neste livro. E estes, porém, que estão aqui, foram escritos para que eu e você creiamos que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, vocês também tenham vida em nome de Jesus, em seu nome. Oh, glória a Deus. Por que que esses sinais foram escritos? Para que eu creia que Ele é o Cristo e para que eu tenha vida em seu nome. Crendo, né? Tenha vida no seu nome. Diga glória a Deus. Então diga obrigado, Senhor.